Oi, pessoal! Então, como a gente combinou, toda quinta-feira, TBT. Quem tem história, conta. E eu, nesses meus 56 anos de idade e 38, 39 de profissão, não podia deixar de contar para vocês algumas histórias da minha vida. Resolvi aqui contar histórias sem nenhuma ordem cronológica sobre a minha vida profissional, sobre como eu venho nesses 39 anos pautando aí a minha trajetória de produtora, de jornalista, de atriz, né, nas aventuras, sem uma ordem cronológica. Essa quinta-feira, hoje, esse TBT é muito especial, porque eu vou falar de uma mulher que me inspirou quando eu era muito jovem. Eu tive o privilégio de ser convidada para participar da vida dela, porque ela se encantou com a minha ousadia juvenil. E na época ela já era essa pessoa linda, talentosa, generosa e uma profissional absurdamente competente. Eu tô falando da Marlene Matos. Eu hoje quero fazer essa homenagem para ela e vou contar, super autorizada por ela, inclusive. Passamos algumas horas juntos no domingo e a gente conversou bastante. Eu falei, poxa, Marlene, quero contar como é que a gente se conheceu. Porque a Marlene foi uma pessoa na minha vida que me fez trilhar um caminho que é o caminho da integridade, da palavra, né? A primeira coisa que eu aprendi com a Marlene foi: a sua palavra tem que valer mais do que qualquer contrato. Isso para mim marcou, eu tinha 17 anos, marcou profundamente. Eu conheci a Marlene porque da maneira mais inusitada. Eu assisti um programa, o Fantástico, na época, e o Fantástico fez uma reportagem mostrando que os idosos naquela época estavam sendo maltratados nos abrigos de idosos, nos abrigos, né? Eles comiam espinha de peixe, mostraram várias situações deprimentes, e eu, uma adolescente, cursando a escola normal para ser professora, virei pro meu diretor da escola e falei: olha, eu quero fazer uma campanha para ajudar os abrigos de velho, eu tenho avô, eu tenho avó, eu gostaria de usar a escola como um alicerce, um ponto de partida. Era o Colégio Bangu na época. E o diretor da escola gostava de mim, porque eu estava sempre envolvida socialmente com alguma coisa na escola, aprontava. Ele falou, não, eu vou te apoiar. E me apoiou. E eu comecei a ir para as páginas amarelas. Ele me deu uma sala com telefone e eu comecei a ir para as páginas amarelas e pesquisar os abrigos de velho, onde tinha abrigo de velho, onde não tinha. E comecei a pedir para minha mãe ajuda. Minha mãe era do DNR, que hoje é o DENIT, mas era DNR na época. Minha mãe conhecia muita gente de empresa de ônibus. E aí eu falei, olha, eu quero levar para o abrigo de velho as doações. Eu quero visitar sempre um abrigo de velho e durante a semana eu recolho as doações e guardo aqui no colégio, e a gente fala com as pessoas pelo telefone. E o diretor da escola achou aquilo incrível e as pessoas começaram a ajudar e vários alunos vieram e nós fizemos um movimento que gerou assim um interesse muito grande na época da mídia, inclusive. Eu lembro que na época eu fui parar no Fantástico, dei uma entrevista, eles acompanharam a gente num abrigo em Engenho de Dentro, nem sei se existe mais. Mas a Marlene, numa dessas, achou o telefone da escola, ligou e falou que queria acompanhar e ver o que era esse trabalho. E eu falei, pô, não sabia quem ela era, e ela também não sabia quem eu era, a gente estava ali. E aí ela foi acompanhar a gente. Hoje, nesse domingo, quando nós nos encontramos, até lembramos de uma visita, que foi a visita que ela foi com a Vivian. Fui a Vivian, ela, enfim, elas foram como, né, umas voluntárias. E nós fizemos um baile, porque a gente fazia baile, a gente
Chegava no abrigo de velhos, a gente colocava no abrigo de idosos, a gente colocava um monte de coisas e levava um caminhão de coisas. E levava maquiador, cabeleireiro, manicure, faxineiro, todos os profissionais que podiam se doar aquele dia para aquelas pessoas. E um caminhão de coisa. Nós só não aceitávamos dinheiro, mas e nem comidas, alimentos perecíveis. Mas a gente chegava com um caminhão, cadeira de roda, roupas novas, tinha costureira que ia para costurar, levava máquina. E no final do dia, depois que a gente passava o dia ajeitando, fazendo pedicure de um, cabeleireiro de outro, e enfermeiro não sei o quê, era muita, artistas, voluntários. E eu era apenas uma menina de 16 para 17 anos. 16, eu acho, para 17. E aí, depois dessa visita, aí a gente fazia um baile. Quando terminava o dia, a gente colocava, eu levava uma vitrolinha, e a gente colocava na vitrolinha uma música, uns LPs, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, e fazia um baile para esses velhinhos. E era incrível, porque eles estavam todos arrumadinhos, com as roupinhas novas. Quando tinha possibilidade de fazer alguma coisa com teatro, teve uma cidade que a gente levou os velhinhos autorizados pela instituição ao teatro, fizemos uma peça de teatro para eles. Então eu fiquei um ano fazendo esse movimento até que acabamos construindo um abrigo em Rio Bonito com um terreno cedido pela prefeitura. Nesse meio tempo, Marlene Matos, minha mestra, achava que eu tinha um potencial ali para ser produtora, não sei. E eu comecei a frequentar a vida da Marlene. Eu fui no sítio do Pica-Pau Amarelo, assisti gravação, eu fiquei uma época meio morando na casa dela, e fui aprendendo e fui vendo, até quando ela foi convidada pelo Sherman para assumir lá na Manchete os primeiros passos da Xuxa. Eu estava meio presente ali, acompanhei. E hoje eu queria homenagear essa mulher, quero homenagear essa mulher, porque essa mulher na minha vida tem uma importância vital na minha conduta profissional. Eu acho que na escolha da profissão eu fiquei patinando ali. Eu queria ser jornalista, eu queria ser atriz, mas na conduta profissional, na maneira como eu me posicionei na minha vida profissionalmente, por conta de todas as coisas que eu ouvia quando eu era muito jovem. Você quer fazer um trabalho, tem que fazer bem feito. Você quer fazer uma história, você tem que se dedicar. Você quer que as pessoas acreditem em você, tem a palavra, tem a ética. Por mais que todo mundo achasse o tempo todo que ela era brava, que ela era isso, que ela era aquilo, para mim, ela era só justa. Ela só fazia aquilo, e sempre fez e faz, aquilo que ela acredita. São anos de amizade. A minha filha tem 33 anos e a Marlene me conhece desde os 17. Eu conto para minhas netas que eu sou a única pessoa que morei literalmente com um Saci Pererê. E as minhas netas falam, jura, vovó? E eu digo, eu morei com um Saci Pererê. É uma pena que naquela época nós não tivéssemos essa rede social que nós temos hoje. Não tivéssemos esse mecanismo tão fácil de gravar um vídeo, de tirar foto toda hora. Porque eu morei sim com o Saci Pererê, não é, Genivaldo? Que era o nosso Saci do sítio do Pica-Pau Amarelo, que nós moramos juntos na mesma casa, enfim, partilhávamos ali com a Marlene, éramos aprendizes dessa história tão linda. Então, esse TBT de hoje, ele é dedicado a Marlene Matos, minha mestra, minha amiga. Ter passado esse domingo com ela, essa tarde de domingo com ela que eu passei domingo passado, foi sensacional. Nós trocamos histórias, experiências, relembramos coisas. E eu quero deixar aqui um grande beijo, dizer que sim, Marlene Matos, que foi a pessoa que me descobriu como produtora, que vislumbrou em mim o meu talento de produzir, de criar, de fazer as coisas acontecerem.
E eu sou muito agradecida, mas muito agradecida por todas as histórias que ela me proporcionou, desde sempre. Até mesmo os momentos na TV Mãe. Eu nunca trabalhei numa televisão na minha vida, mas eu tive a oportunidade de, naquele momento na Manchete e alguns momentos na Globo, na Xuxa, eu estar presente contribuindo com alguma coisa. Em alguns momentos eu fui a pessoa que ela me chamou para vai assistir peça de teatro, para você trazer uns espetáculos infantis. Vamos fazer não sei o quê. Ela sempre me envolvia, até mesmo o próprio filme da Xuxa, o Super Xuxa contra o Baixo Astral, que foi o primeiro filme. Eu estava na sala da Marlene quando a Marlene recebeu um telefonema da Ana Penido e ela não atendeu porque estava conversando comigo, isso muito me lisonjeia. E depois o filme aconteceu, eu saí dali por uma coincidência dessa, uma sorte da vida, uma iluminação de Deus, um presente. Eu saí dali e fui parar no dealer, e o dealer estava precisando de alguém que chegasse na Marlene. Eu falei, eu conheço a Marlene, e vocês sabem a história porque tá aí no documentário, e eu contei a história como ela foi, como ela aconteceu realmente. E domingo, conversando com a Marlene riu e falou assim, você tem uma memória, e eu adorei, porque quem tem história, conta. Um beijo, Marlene, muito obrigada por tudo que você representa na minha vida sempre. Eu adoro você. Como diz a minha neta, eu te adoro. Um beijo e muita gratidão. Até a próxima quinta, com mais histórias. Tchau!